Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Estamos dando início aos nossos estudos do livro A Caminho da Luz, capítulo 10. Influências decisivas, vamos ver hoje, e os patrícios pelo Deus. Mas antes de iniciarmos, é muito bom nós elevarmos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo as suas bênçãos, dos bons espíritos que aqui estão a nos intuir. Você que está em casa também possa receber essas energias boas, energia de paz, de amor, de fraternidade, nesses tempos turbulentos que estamos vivendo, para que nós tenhamos sempre a calma, a prudência nas nossas decisões, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Então, com as bênçãos de Jesus, nós iniciamos o nosso estudo desta tarde. Que assim seja. Então, vamos lá. Semana passada nós começamos as influências decisivas e vimos bastante coisa interessante a respeito de Roma naquela época, né? Ficamos sabendo como é que funcionava o exército romano, a palavra centúria, que é muito interessante, que são 100 soldados cada centúria, como que os sacerdotes eram chamados de arúspices, e tinham grande influência na sociedade, como sempre tiveram os sacerdotes em todas as civilizações. Sempre a casta sacerdotal era a que mais detinha conhecimento e que tinha mais influência, inclusive sobre os faraós, sobre os reis, sobre os imperadores, sempre tinham essa ascendência, né, podemos dizer, espiritual sobre eles. Então, e na época de Roma, então, nós vimos semana passada, que cada família, cada lar tinha o seu gênio invisível. Nós falamos aqui semana passada, que esses gênios invisíveis, que nós podemos dizer que eram um protetor, eles tinham esse gênio, que cada família cultuava esse gênio invisível como se fosse um Deus. Então isso aí foi alastrando pela sociedade, né? Até que, culminando numa organização chamada, olha lá em Roma, muito antes do cristianismo, ainda, né? Muito antes, Colégio dos Pontífices. E hoje, nós fazemos a comparação, o que é o pontífice hoje? É o Papa. Então, a Igreja Católica pegou essa experiência, tudo, e adaptou-a para seguir a sua hierarquia, a sua ritualística que existe até hoje. Então, é muito interessante ele saber. Então, o Colégio dos Pontífices, o que é isso aí? Em latim chamava Collegium Pontificum, que era um corpo estatal da Roma antiga, cujos membros eram os mais altos sacerdotes, quer dizer, que já tinha uma casta, né? Já uma hierarquia dentro dos sacerdotes, tinha aqueles que eram mais e os que eram menos. Interessante a gente saber isso aí, né? Então foi fundada pelo rei Numa Pompílio, Pompílio, que nasceu em 717 a.C. e morreu em 673. Olha para vocês verem, 600 anos antes de Cristo já tinha essa estrutura religiosa de Roma, que tinham não só adoravam um só Deus, como centenas de deuses. Eles tinham deuses para tudo, né? Para a gente ver como que as coisas vão se adaptando, como o Estado foi se adaptando. A hora que o catolicismo começou, a hora que o cristianismo começou a florescer, mostrar força, né, em 300, 500 depois de Cristo, o que veio? O Estado tomou conta. Então aproveitou da estrutura pontifícia, que podemos dizer assim, que já vinha de longe, com os novos conhecimentos dentro da igreja, e criaram a hierarquia. Que vai ser o sumo pontífice, que vai começar a dirigir, e as hierarquias abaixo, que tinham
indo até chegar no povo. Um controle por um só chegar lá. E isso é interessante porque eram vários deuses, né? E já havia uma hierarquia de pontífices, de sacerdotes. Tudo. Então, como dizia o Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Copiaram tudo isso aí e aproveitaram já uma estrutura pronta, praticamente pronta, colocaram os princípios cristãos, moldaram como tiraram a reencarnação, que era algo que estava presente no início do cristianismo, uma coisa natural. Então, tiraram, adequaram e criaram a estrutura hoje que vem até os dias de hoje da Igreja Católica. Pois é, só que no século XII, por aí, teve Lutero, né? Sim. Que também se rebelou contra essa Mas aí situação. Que nós vamos entender, lá no século XII, os emissários do Cristo vindo para devagarzinho colocar no eixo, e não conseguiram. Porque Lutero foi excelente, né? Vou estudar Lutero aqui. Mas a partir do momento que ele criou, bateu na porta da igreja lá, toda aquelas coisas que era contra, já alguém, Calvino, já discordou dele, já criou outra. Já foi criando outra, já desvirtuou também, colocando o seu olhar sobre aquilo, diferente. E hoje, que Lutero, por exemplo, combatia as indulgências que eram vendidas. Você comprava seu lugar no céu, né? Já comprava agora, daqui eu te dou, aqui você está garantido no céu. E ele já tocado pela espiritualidade, né? Ele viu que isso aqui é um absurdo. Como que você vai fazer uma coisa no mundo espiritual, o material mandando no espiritual de alguma coisa desse jeito? E alguém que já estava lá do outro lado também, se você pagasse para a igreja, você tirava a pessoa lá das zonas infernais, né? Tirava do purgatório. Do purgatório. Se você vendesse um terreno, um exemplo, um palacete, e doasse para a igreja, aí a igreja tiraria o... Exatamente, e isso aí veio até os nossos tempos. É muito comum as famílias ricas, na época do Império, no início da República, nossa aqui, tal era a força do clero, que eles faziam igrejas, reformavam igrejas e colocavam o nome lá. Ó, aqui já estou meu passaporte já está tranquilo para recomeçar no mundo espiritual. E vinha sequência isso aí. Então, por isso, quando Jesus disse a respeito do Consolador Prometido e a doutrina espírita, é exatamente para acabar com isso aí, gente, colocar a coisa mais simples possível, sem hierarquia, sem nada. Todo mundo, todos nós temos capacidade de chegarmos, de evoluirmos de acordo com aquilo que a gente pensa, fala e age. É o livre-arbítrio e a responsabilidade, né, que vai chegando, né? Se tiver errado, vai ser corrigido depois. Lógico, né? Lógico. Então, agora, essa estrutura hierárquica, né? É uma coisa muito... que as pessoas ficam fechadas daquilo ali, né? Por exemplo, o celibato, por exemplo, é algo que não está escrito em lugar nenhum que era obrigatório, alguém que professasse uma religião, que fosse a coisa, fosse celibatário. E pode ser algum, porque a família faz parte daqui. Jesus sempre preconizou a família como algo interessantíssimo, importantíssimo na sociedade. Então foram tolhidos. Isso aí quebraram uma força natural do ser humano, que é a energia sexual, que foi desvirtuada por causa disso. As pessoas não podiam fazer de um modo, faziam de outro, de acordo, por baixo dos panos, fazendo aquilo. Pregavam uma coisa aqui, para todo mundo, e lá atrás fazia tudo diferente. Quer dizer, tornaram-se verdadeiros hipócritas, né? Dizendo aquilo que fazia. Então, é algo que não justifica, mas faz parte da história. A gente precisa entender. Então, hoje, dando sequência, nós vamos conhecer, a título de curiosidade, também, que aqui fala muito, muito por alto, mas eu aprofundei mais um pouquinho para a gente entender, que eu acho que sempre é bom a gente aprender mais um pouquinho. Quais seriam as atribuições desse colégio de pontífices lá de 500 anos antes de Cristo? Já tinha isso aí, essa estrutura. Então, o que é a atribuição deles? Eles tinham que manter
o livro dos pontífices. O que é isso? Era um livro que continha todas as orações, as regras dos rituais, as cerimônias e as técnicas do calendário que eles usavam na Terra. Tudo era os pontífices que organizavam isso. Então era uma estrutura realmente paralela ao Estado, que ajudava ao Estado com isso aí. Então, seguindo. Então, outra coisa, eles tinham a ata pontifícia, ou seja, registrava tudo o que ocorria referente à religião, referente a tudo que acontecia, era tudo anotado. Então, diga. E isso aí, apesar de ser tão antigo, antes de Cristo e tal, esses arquivos é bem possível que estejam no Vaticano, na biblioteca do Vaticano. Na biblioteca do Vaticano. Tem muita coisa escondida e eles não querem mostrar porque transformaria a história como um todo. Todo. Que coisa interessante. Mas uma hora vai vir à vista, né? Não tem a como. Mas eles são reescritos, né? Mas tem muitas coisas, ainda tem lá, ainda muita coisa que não foi mexida. Então eles preferiam não. Isso não aqui. Mexer, né? Só uma casta pode ter conhecimento, outras não podem, fica fechado. Segundo, eu vi um relato histórico, né, dos livros de Platão, o manuscrito mais antigo que existe de Platão, Então lá. data de 800 anos depois de Platão, ou seja, os que tinha para trás vai deteriorando, né? Eles vão fazendo cópias para quê? Para que não se perca. E a só título de curiosidade, né? Quem assistiu o filme O Nome da Rosa vai saber como que eram os copistas. Os frades copistas que copiavam, desenhavam tudo aquilo. E muita coisa foi alterada exatamente nessa época. Lógico. Estou cansado aqui, vou pular esse negócio aqui. Pulava e seguia. Assisti o filme de Lutero. O Lutero ele tinha vários dicionários, né? Para traduzir do aramaico pro latim, do hebreu, pro latim, e depois para o alemão, né? Do latim para a língua alemão. Porque antes era só a língua romana que podia, né? Para traduzir para o alemão ele sofreu muito, porque na tentativa de não corromper, né? Exatamente. A escrita, de não traduzir de maneira. Exatamente. Então esse colégio, então, olha para você ver, era um colégio. O que é um colégio? É um grupo de pessoas que organizava. Mas chegou num ponto que foi substituído pelo Pontífice Máximo, melhor que os outros ainda. A hierarquia seguinte, que literalmente significava o máximo construtor de pontes. Ele era a última palavra daquilo ali, que designava como sendo um supremo sacerdote. O que é o Papa hoje? Não é a mesma coisa? Supremo sacerdote da Igreja Católica? Então não foi nada criado de novidade, sempre foi algo sequencial, assim que a gente vai começando a entender. Então esse posto religioso de Pontífice Máximo, né, foi gradualmente politizado até ser incorporado pelo imperador a partir de Augusto. E aí quais seriam as funções desse Pontífice Máximo antes de Cristo? Veja bem, vamos separar o cristianismo, esquece isso aí, antigo. Manter a Pax Deorum, que significa a paz dos deuses. Pax Deorum. Dos deuses. Porque eram muitos deuses. Então um deus não podia ser mulher, é ele que controlava os deuses. Para um não mandar mais que o outro. Equilíbrio entre os deuses. Ele tinha, a hora que você dizer, uma autoridade material, né? Controlando os deuses. Tudo bem. Então a autoridade era centrada nele, nesse Pontífice Máximo. Os outros formavam o quê? Um concílio. O que tem até hoje o concílio? A palavra concílio. Olha que coisa interessante isso aí para gente saber. Então, bem de trás. Bem de trás. Ele tinha o poder real na administração da jus divinium, ou seja, lei divina. Então, ele dirimia todas as dúvidas dos deuses, ele vinha
e dirimir esses deuses, né? Ele regulamentava cerimônias para evitar as pestes, relâmpagos, tormentas. Controlava o povo. Chamadas cerimônias expiatórias. Tinha que fazer aquilo, vamos aqui, está a seco, vamos normalizar aqui para vir chuva e tal. Ele organizava ritualístico, fazia tudo, uma praga que tinha, uma peste, então tinha que fazer tudo. Era um poder paralelo ao poder do imperador. Tudo nessa época. E ele também tinha o poder de consagrar os templos. Então fazia um templo aqui, ele ia lá e consagrava os templos. É o benzimento que nós temos uma igreja que vai aqui hoje, ou coisa vai lá e faz isso aí. Como algo que até a maçonaria tem hoje. A maçonaria, quando cria-se uma loja nova, tem a consagração do templo. Acho que a Rosa Cruz tem também, a consagração do templo. Então isso aí já vem da história em sequência. Regulamentar o calendário, porque o calendário só foi um imperador, parece que chegou o nosso calendário, né? Gregoriano. Gregoriano não, Gregoriano depois tem outro, Justiniano, não foi? Eu acho que, se eu não estiver enganado, é Júlio César. Ele colocou 2 meses a mais, né? Que antes o dia 1º do ano era 1º de março. E o último dia do ano. Eu sei que foi imperador romano, nós vamos chegar aqui no estudo aqui, nós vamos ver. Talvez anos 50 ainda, antes de Cristo. 300 depois de Cristo, 300 depois? Então, que aí normalizou o calendário, né? E tinha uma ritualística para enterro e o culto dos mortos. E esse pontífice também, ele que dava, tem que ser isso aqui. Tem que fazer esse culto agora aqui, tem que ver que vai ser o enterro, a cerimônia de acordo com o nível daquele que morreu. É uma cerimônia simples, uma cerimônia mais complexa, mais luxuosa. Ele fazia tudo aí. Fiscalizava os casamentos. Tudo era ele. Olha que interessante. Administrava as leis de adoção. Você queria adotar alguém, eles que iam dar a palavra final, e a sucessão testamentária. Gente, até nisso tudo isso era eles que faziam. Era um poder realmente muito grande, né? Financeiro. Então foi baseado no pontífice máximo e no colégio dos pontífices, né? Lá atrás, que os bispos romanos mais tarde extrairiam o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Então não tem nada novidade, eles não criaram nada, foi só uma sequência do que já existia. É isso aí. Interessante. Outra coisa, os romanos, ao contrário dos gregos, nós vamos ver aqui, eles não tinham religião como uma coisa transcendente. Não. Tinha os deuses lá, tudo, mas não tinham religião. Se preocupavam mais com os cultos externos. Vamos com um culto ao Deus Marte, ao Deus da agricultura, então fazia aquilo ali, mas não tinha essa coisa transcendental, espiritual de ligação que os gregos tinham. Então, por isso que o panteão de Agripa foi um dos templos mais aristocráticos que teve em Roma, construído em 27 a.C., um templo, um panteão. Foi destruído em 80 depois de Cristo também, e totalmente reconstruído durante o reinado do imperador Adriano em 125 depois de Cristo, e chegou a ter mais de 30 mil deuses. Gente, tinha Deus para tudo. Deus para todo que se imaginava tinha um Deus. E aí, essa então são os preâmbulos, né? É porque os deuses eram um para cada família, né? Você precisa ter seu Deus, né? Os deuses deles eram um antepassado da própria família. Então, também é o gênio invisível da gente. Eles elegiam cada família tinha praticamente aquilo ali. E foram agrupando. Aí então tinha que alguém controlar aquilo. Um Deus daqui, um Deus dali. Então por isso que surgiu o colégio de pontífices, depois o máximo, para organizar a bagunça. Você tem razão. Eu estou lembrando disso. Agora, qual é o Deus, por exemplo? Eu chego aí na sua família, qual é o Deus da sua casa? Aí você diz, o meu Deus é aquele. É? Então o meu também vai ser. Sabe? Isso daí. Ou você fala 30 assim, mil deuses. Mas daí eu posso ter também o seguinte, o meu melhor que é o seu.
Isso é coisa de brasileiro. Tanto pode acontecer isso, como eu posso falar, não, pegar meu Deus para você, não. Também. Pegue um da sua família, Pega seu o seu. bisavô, Pega o seu seu. tataravô, que foi alguém importante, que vá ser seu Deus. O meu, não. É isso. Então tinha que organizar isso aí, né? Então, Tem a parte do orgulho também. O meu Deus é só meu, é só da minha família. É, da sua casa. olha como é que é interessante a história, né? Então as coisas vão melhorando, mas sempre tem algo que vem lá de trás, né? Processo histórico. Então agora nós vamos começar a ver os patrícios e os plebeus, que fizeram parte da estrutura da civilização romana. Então, após o reinado dos Tarquínios, que foram os últimos reis de Roma, de origem etrusca, que nós já falamos do povo etrusco semana passada, cujo período, né, foi intensificado as poderes militares, foi proclamada a República nessa época. República, o que significa? Res pública, coisa pública. Res, coisa, pública, público. Então, a coisa pública. É uma estrutura política de Estado, ou seja, é o conjunto das instituições, ou seja, governo, forças armadas, etc., que administram uma nação. Formam a República, né? Na época deles lá. Então a origem desse sistema político está na Roma Antiga, onde surgiu também o Senado. O Senado foi criado lá, como a primeira instituição que o povo, entre aspas, participava. Porque na realidade os primeiros senadores eram nomeados, né? Depois, aí nós vamos ver aqui a revolta dos plebeus, que ocorreu, e começou a modificar tudo isso aí, né? Era hereditário também nessa época. Sim. Desde o início era hereditário o título de senador. Senador. Era hereditário. Pobre não entra. Na Roma Antiga. Não, Era só o filho do senador que podia ser senador. Nem a filha não podia, tinha que ser o homem. Era só masculina. O Senado era composto só por homens. Já vem o preconceito desde sempre, né, contra a mulher. Verdade. Então a República Romana seria a expressão que define o Estado romano e suas províncias desde a queda da monarquia, que foi em 509 a.C., ao estabelecimento do Império Romano em 27 a.C. Então, tudo isso aí nesse período. Nesse período, então, Roma transformou-se de simplicidade-estado num grande império. Aí vieram as conquistas do Império Romano, foram conquistando, que nada mais é do que uma herança dos árias, nós já vimos os arianos lá no início, que eram seguindo, e eles tinham uma coisa muito interessante, eles não obrigavam as pessoas a falarem a língua, o latim deles, eles aceitavam a língua do povo conquistado, normalmente, desde que pagasse os impostos, numa boa, tranquila, eles não eram tão opressores, o problema deles era tinham que contribuir, domínio e tinham que pagar por aquilo, né? Então, e aí a sequência do império, que tornou-se um dos maiores impérios, né, da época, né? Que ia do Ocidente ao Oriente, né? Tinha a capital, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, Roma e Constantinopla, que foi a capital do Império Romano do Oriente, né? Então, Roma então passou a ser governada nessa época por dois patrícios, chamados cônsules. Então a palavra cônsul foi criada lá também, né? Eleitos anualmente e aconselhados pelo Senado. Quem eram os patrícios? Vai aprender o que é isso. Por que patrício? Eram cidadãos que constituíam a aristocracia, os aristocratas mesmo, os poderosos da época, né? Que detinham vários privilégios governamentais. Inclusive, eles não pagavam impostos. Olha que delícia. Quem deveria não pagava. Os ricos não mais pagavam. tinha, E tinha a grande possibilidade de se tornar soberano ou senador. Então, só podia ser senador quem era patrício. E só poderia ascender a ser esses que iam governar se fosse também patrício. Então, aí que a gente vai entender.
Então, a Constituição da República, né, quando começou a República Romana, foi muito influenciada por essa luta entre patrícios e plebeus, que eram cidadãos muito mais numerosos. A classe rica sempre era menor, mas mais poderosa economicamente e financeiramente falando. E os plebeus eram mais numerosos, mas com menos dinheiro, com menos posse, menos tudo. Então, eles não tinham vez lá. Então, as pessoas que não nasceram no meio da nobreza. Quem não nasceu nobre e filho de nobre, automaticamente era plebeu. Agora, essa divisão aí faz até sentido, porque naquela época vinha gente de tudo quanto era lugar. Roma e o Império Romano era invadido por povos, até povos bárbaros, etc. e tal. Então era gente de tudo quanto é canto. E a coisa interessante que você falou é que quando eles conquistavam determinada região, eles respeitavam o idioma, que devia ser uma misturança. Mas aí havia necessidade dos conquistados aprenderem a língua deles. Ah, sim. Seria, mas não como imposição, mas por necessidade até de contato, né? Aí, mas eles não obrigavam. Desde que pagassem imposto. Desde que pagassem. Então, durante esse período da República Romana Antiga, grandes medidas foram tomadas que modificaram tudo para consolidar a supremacia romana. Mas as classes mais pobres, eram oprimidas pelas mais ricas, né? Que gozavam de todos os privilégios e direitos, revoltaram-se com essa penosa, quer dizer, começaram as revoltas, né? E começaram os pedidos dos senadores. O que eles reclamavam? Reclamavam da inferioridade deles, situação de inferioridade, sempre levava ao Senado, do descaso em que se encontravam, ninguém preocupava com eles, se estavam comendo, se estava bem vestido, se estava faltando comida, se estava nada, onde morava, não interessava. Segurança, eles não tinham segurança, era uma bagunça, um roubando o outro, matando, ficava aquela anarquia lá. Queriam ajuda para conquistarem terras, para ter a posse de terras para trabalhar, fossem doados mais terras. Defesa contra o endividamento, porque vocês lembram que quem não pagava dívidas tornava-se escravo. Então, ia fazendo dívida, chegando num ponto que não podia pagar, tornava-se escravo. Queriam igualdade política, queriam ter direito de decidir as coisas também, né? Queriam ter direito para ingressar na magistratura, estudar, para que fossem também aprenderem, ascenderem de posição social da época. Não que queriam se tornar nobres, ascenderem, melhorarem. Mas não tiveram nenhuma acolhida disso aí, e nem simpatia dos patrícios. O que aconteceu? Isso aqui é muito interessante para a gente entender. Aí Jesus de novo agiu, segundo Emmanuel. Foi quando os plebeus, então, foram inspirados pelos emissários de Jesus, é muito importante, que os assistiam sempre, para que abandonassem a cidade de Roma. Então saíram todos, pacificamente. Vocês não vão nos atender? Tchau. Saíram todos de Roma, olha que interessante, um movimento pacífico, mas com a repercussão fantástica que teve. E se instalassem no Monte Sagrado, que era um monte fora de Roma. Então todos os plebeus saíram. Aí quem que ia fazer o serviço dos patrícios? Quem que ia preparar a carne? Quem que ia fazer isso? Quem que ia fazer a limpeza? Quem que ia fazer aquilo? E aí, esse período, esse episódio, foi reconhecido como Revolta do Monte Sagrado, que foi em 494 a.C. 494 a.C., Revolta do Monte Sagrado. Foi quando os plebeus deixaram Roma em protesto contra os patrícios. Eles saíram. E qual que era o objetivo deles? Fundaram uma nova cidade. Eles, sem patrício, agora é assim, então nós vamos fundar outra cidade. Então, em 494, então essa revolta do Monte Sagrado.
Mas aí o sapato apertou dos patrícios. Então, começaram examinando a gravidade daquela situação. Afinal, a maioria dos trabalhadores e soldados eram plebeus. E todos saíram. Então eles nomearam um dos senadores, chamado Menêmio Agripa, para ir negociar com os plebeus. Quer dizer, gente, o negócio é sério. Nós temos que negociar isso aqui. Como que nós vamos ficar aqui sem eles, sem segurança, sem os soldados, sem os trabalhadores, os artesãos? Nós vamos morrer de fome. Gente, mas isso 500 anos antes de Cristo. Que isso? Não tinha ideia disso. Então, para você ver como Jesus já foi modificando, obrigando as pessoas, porque aí a gente tem que ver que o livre-arbítrio das pessoas sempre existiu. Sim, O orgulho sempre foi a tônica dos poderosos. Manter o orgulho, a casta sagrada dos sacerdotes, dos poderosos, da nobreza, que não se misturava. Então isso aí tem que ser domado exatamente. Não com derramamento de sangue, com guerra, houveram muitas guerras, mas de uma forma pacífica, que levou o desespero dos patrícios. Como é que nós vamos fazer? Então Menêmio Agripa foi lá negociar e fez um discurso muito interessante que serve para nós aqui. Ó. Eu vou ler, é muito famoso esse discurso de Menêmio Agripa. Ele começa dizendo assim: nos tempos, ele comparou o corpo humano com o que estava correndo. É o que Emmanuel fala aqui para nós. Emmanuel está contando para nós. Ele comparou a situação. Há tempos reinava a desarmonia entre o corpo humano. Todas as partes humanas se revoltaram contra o estômago, pois a ele cabia apenas o prazer de receber o que lhe davam. Olha a moral da história. Então prepararam uma conspiração, o corpo humano. Olha que historinha legal. As mãos combinaram não levar mais os alimentos à boca. A boca fechou, não vou mais receber ninguém. Os dentes, não vou mastigar mais nem nada. Seguindo. Ora, a consequência dessa revolta, o que aconteceu? Foi que o corpo inteiro chegou a enfraquecer completamente. Isso é o princípio do surrealismo de 500 anos. Aí os membros viram que o estômago exercia uma função útil e que alimentava tanto quanto era alimentado. Porque quando processava o alimento, as proteínas voltavam para todo o corpo, para os dentes, para a boca, para o coração, para o fígado, e ele mostrou que ninguém vive sozinho. E o mundo precisa a moral desse discurso de Menêmio Agripa foi isso. Ele foi lógico. Ele foi ou não foi? É um filósofo, né? Instruído por Jesus. Com certeza. Com certeza. Então, aí subentendido que vocês são importantes, que vocês sem nós vão ter dificuldade também, vai virar uma bagunça que não tem norma, que quem um vai querer mandar mais com o outro, não tem nada, como é que vocês vão fazer com uma cidade sem nada? E nós precisamos de vocês. Aí começou a negociação. Quer dizer, ele falou isso, realmente, com esse discurso, então, Menêmio Agripa mostra aos plebeus que precisa ter harmonia, união e a importância de cada um para que haja perfeito funcionamento de um organismo. Bonito isso. Tudo é perfeição, o nosso corpo é o que a gente faz. Então, que ninguém vive sozinho. O homem hoje, como é que ele vive? Tudo muito gostoso, ter o pãozinho quente toda manhã. Quem plantou o trigo? Quem colheu o trigo? Quem beneficiou o trigo? Quem fez a massa do trigo? Quem assou o trigo? Quem trouxe o trigo para a padaria? Olha a cadeia para chegar na nossa mesa. Quanto? E assim sucessivamente as coisas acontecem. Então, reunindo, isso aí é a maior prova da fraternidade que os homens ainda de hoje não entenderam ainda. Ainda guerreiam, ainda fazem as maiores barbaridades.
escravizam, povos são escravizados, são vilipendiados, ditadores estão aí se afastelando e o povo passando fome. Onde está isso? Então, esses exemplos que a gente tem que olhar na história para que a gente colocar em prática hoje que a gente precisa. É um discurso espiritualista. Totalmente. Que mostra que não pode existir orgulho, que não pode existir egoísmo. Então, a boca é egoísta, eu não vou comer para não deixar aquilo lá para prejudicar. Ela vai morrer também. Se o estômago não processar, todo mundo morre, o corpo inteirinho vai perecer. Então isso aí é muito importante para você, filosoficamente falando, trazer para a vida para a gente que o Livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita por excelência, nos traz isso aí. Quando fala da lei da liberdade, a lei divina, a lei natural, para a gente ver tudo isso que nós somos seres interdependentes. Dependemos um dos outros para a gente melhorar, para a gente evoluir. Ninguém evolui sozinho. E a gente, para moldarmos o nosso modo de ser, de agir, para a gente tirar essas asperezas que nós trazemos desde isso lá. Nós estivemos lá. Não seríamos nós os patrícios ou os plebeios daquela época que estamos até hoje ainda, precisando de remédio ainda para conter o orgulho e o egoísmo nosso hoje, atualmente. Quantas encarnações nós já tivemos para chegar até hoje com a necessidade de exemplificarmos isso, de praticarmos a fraternidade universal, que é a tônica da evolução. É quando todos os povos estejam irmanados, onde um país rico não deixa um país pobre morrer de miséria, de fome. Ainda vemos isso. Como diz o Evangelho, onde o supérfluo do rico abasteceria muita necessidade daquilo que não tem. E a gente ainda, o egoísmo toma conta das pessoas ainda. Então a gente tem que ter. Então essa coisa de mudança, a gente tem que ver, o governo tem que mudar. Não, a mudança somos nós. O planeta vai melhorar, mas quem que é o planeta? Somos nós. Para o planeta melhorar, todos nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos aquela pontinha, o parafusinho da engrenagem, todos nós. Então quando se junta todos, forma-se uma egrégora de pensamentos bons, tudo que vai ajudar a energizar e mandar energia boa para esses seres que estão no domínio do mundo hoje. Porque ódio contra eles não adianta nada, nós temos que mandar luz para que eles acordem para a vida, para que voltem para que a necessidade, para que durante o sono, que eles se libertem parcialmente, eles sejam tocados. Que mostrar para eles no sono, olha, se você não fizer isso, é a hora que ele vai estar se esperando aqui, para que as coisas comecem a encaminhar. Porque vai encaminhar? Vai. Nós sabemos disso, porque é inexorável a evolução da Terra. Não tem como parar mais. O que vai acontecer? Todos esses que não quiserem, que estão tendo oportunidade, vai se modificarem, fazer a modificação de uma cidade, de um estado, de um país, de um mundo, vão ser retirados da terra, não por castigo, mas pela própria inépcia deles, de não entenderem a necessidade evolutiva que todos nós temos direito e dever de seguir, porque a lei do progresso, gente, é algo que não tem como escapar. A reencarnação é para quê? É para que nós possamos melhorarmos um pouquinho e avançarmos. Avançarmos tecnologicamente também, mas sobretudo moralmente. Esse é o nosso objetivo. E as pessoas se perdem em paixões do mundo. Coisas horríveis acontecem. Por quê? Egoísmo e orgulho exacerbado ao extremo, trazendo consequências que vão vir. Por quê? Porque somos guiados por uma lei de causa e efeito. Então tudo isso aí, é um alerta para nós. 500 anos antes de Cristo já estão preocupados. E olha que nós já estamos com 2022.
Quer dizer que já são 2.700 anos que os primeiros acordes do Cristo já mostrava isso. Gente, vamos colocar. Se todos tivessem entendido isso, a missão de Jesus depois que chegou, não necessitaria de chegar até nós, o Consolador, para tentar abrir a cabeça desse povo, tudo que fizeram da religião, do cristianismo, algo em proveito próprio. Lamentavelmente, não pensando em ninguém, pensando no povo, nós somos melhores, só quem está na igreja que se salva. No princípio da igreja católica era isso, só quem era católico se salvaria, o resto estavam todos condenados, como se o Deus fosse um Deus católico, um Deus espírita, um Deus protestante, um Deus budista, um Deus de todos, um Deus para cada um. Está voltando ao politeísmo, sendo que Deus é um só para todos. Então, essa conjunção, leiam, por favor, a questão 798 do Livro dos Espíritos, fala da religião do futuro, o que vai acontecer. É muito importante, questão 798, leiam isso. Seguindo, então o que os plebeus conquistaram com esta revolta? Primeiro, tribuno da plebe. Conseguiram que fosse eleito um tribuno para representá-los no Senado, que ele atuava junto ao Senado como representante da plebe. Então conseguiram sair, já tinha um para lá. Que questão? 798. Segundo, criada a lei das 12 tábuas. Você já ouviu falar em 450 a.C., que formava a essência da Constituição da República Romana. Foi uma das primeiras leis que ditavam normas eliminando as diferenças de classes. Olha que interessante, gente. E nós temos diferença de classes até hoje. Até hoje. Deu origem ao direito civil e às ações da lei. Tinha caráter tipicamente romano, imediatista, prático e objetivo. Já regulava isso, eliminava as diferenças de classe. Eram todos iguais perante a lei, cumpriram. Amenizaria, exatamente. Isso foi em 450. Já em 445, vocês vão ver aqui, também no livro tem, foi criada a Lei de Canuleia. Lei de Canuleia, que passou a permitir o casamento entre plebeus e patrícios, que antes não podiam casar. Patrício só casava com patrício e plebeus só com plebeias, só. Mais um tempo, em 367 a.C., outra lei, a Lei Licínia, que obrigava que a cada ano um dos cônsules fosse plebeu. Então começou a aumentar também a participação dos plebeus no Senado, como cônsul. Muito interessante isso para a gente entender. Muito interessante. Depois, em 887 a.C., outra lei conquistada também, a Lei Hortência, determinou que todas as resoluções aprovadas pelos plebeus em Assembleia Popular, ou seja, o plebiscito, adquirissem força de lei, independente do Senado. Então tinha uma coisa, fazia um plebiscito, ganhou aquilo, aprovado, tinha força de lei, aquela coisa. E, portanto, aplicada a todos os cidadãos, sem precisar da aprovação do Senado. O povo, quer dizer, já foi uma melhora da democracia já criada em Atenas, na Grécia, que nós vimos. E já vai ver o povo participando. Então, o Senado não quer aprovar, não quer? Tudo bem, então nós vamos fazer um plebiscito para saber. Fazia-se, votava, foi aprovado. O Senado não tinha como vetar, não tinha o Supremo Federal para votar para vetar nada lá. Então esse período foi muito importante para a conquista dos direitos humanos na antiguidade, muito importante. Então Jesus e seus prepostos sempre nos auxiliando no bem e no progresso de todos. Então a mão divina, gente, é assim que funciona.
É a boiada tocando, sendo tocada antigamente. Tocando aqui para chegar lá numa cidade. Mas nesse percurso, uns desgarram para cá, outros para lá, os boiadeiros vão tocar e vão tocando. Cai um, levanta outro, mais devagarzinho, para dormir, para tudo aqui para buscar o que for para trás, mas a sequência vai chegar lá. É assim que funciona. Demora um pouco, alguma coisa, mas vai chegar. Nenhuma ovelha se perderá. Exatamente. Mas essa ovelha perdida às vezes, fala assim, olha meu querido, não vai dar mais para você aqui. Mas eu quero ir. Você quer ir? Você vai lá, agora tem um pastinho bom para você esperando lá também, você vai lá, no outro mundo lá, você ajeita lá, que você vai chegar num ponto que você vai estar apta a nos encontrar de novo. É assim que funciona a transição planetária, é desse jeito, né? Então as conquistas do povo plebeu foram um grande avanço para os mais pobres e necessitados, e cujas sementes geraram frutos para o futuro da humanidade. Olha a importância das grandes civilizações, gente. Tudo se renova, os impérios, as potências são substituídas, a força das armas daqui para frente vão perder o valor, vai ser a força do bem, a força do alimento, da água potável, tudo isso aí que não vai ser o petróleo mais que vai controlar o mundo. Então as coisas vão devagarzinho evoluindo e nós vamos sabendo a importância de dividir, de compartilhar com os outros aquilo que temos de sobra. Essa é a função que o Evangelho nos diz. Que você faz a pessoa nossa aqui, o meu supérfluo sirva para aquele que não tem nada. Em termos de nações vai ser assim, aquilo que eu tenho de uma nação rica vai para aquele naturalmente, sem precisar tomar, invadir, jogar bomba para ter terra, para ter poder. Vai acabar isso, não tem necessidade disso. Isso ainda é coisa dos magos negros que vieram de Capela, que ainda resistem aqui na Terra, que ainda não reencarnaram, que vão ter que reencarnar agora em outros planetas, que vão ser retirados das fossas abissais, que estão aí provocando guerras, dissensões, separações. Esse pessoal não terá chance mais. Por quê? Porque chegou a hora, das trombetas estão tocando, como diz lá no Apocalipse de João. Quando Mateus lá em 24 conta da chegada dos tempos, os tempos são chegados. É o tempo da separação do joio e do trigo. O joio e o trigo quando nascem são iguais, só quando sai a semente que vão ver qual que é um, qual que é outro. Aquele que é arrancado e aquele que é deixado, é o que vai estar ocorrendo na terra. Muitos já estão saindo da terra. A espiritualidade está trazendo para nós que muitos desses que não quiseram, que tiveram oportunidade e não aproveitaram, vão ter que reencarnar em outros mundos, de acordo com a vibração de cada um de nós. É assim que funciona, e assim sucessivamente. A geração nova está chegando com novas ideias que vão se modificando e as coisas vão devagarzinho evoluindo. Kardec lá na Gênesis capítulo 18, vejam lá, leiam, vale a pena ler o capítulo 18 da Gênesis, para ver o que está ocorrendo, que foi previsto lá mais de 100 anos atrás por Kardec. O que está ocorrendo? A transição planetária, podemos dizer, começou exatamente no ano que foi escrita a Gênesis. Lá começou, e Kardec já deu as coordenadas. O que são 200 anos para a eternidade? É exatamente o período necessário para a doutrina chegar, se pontificar, não é para generalizar não, mas que sejam polos agregadores, hoje com a internet, levando essa palavra às pessoas, mostrando a importância do livre-arbítrio e da responsabilidade que cada um deve ter agora, que somos responsáveis pelos nossos atos, que tudo que ocorre conosco, ninguém é responsável a não ser nós mesmos, e quando a gente entender isso, nós vamos fazer as coisas cada vez melhores, e assim a gente vai, ainda dá tempo. Dizem alguns espíritos que 1/3 da Terra
não tem condições de ficar mais aqui. Um terço está perfeitamente apto e tem um terço que está com um pé na canoa, um pé na terra. E é para esses que estão com um pé na terra e um pé na canoa que a gente leva isso aqui. É a hora de acordar. Não precisa se tornar santo de um dia para o outro, não. É mostrar aptidão. Eu preciso modificar. Eu vou trabalhar a minha modificação. Íntima minha, pequenininha, mas eu estou começando. É assim que funciona. Esses sim ficarão. Por quê? Porque o mundo de regeneração não é um mundo perfeito ainda. Vai existir o mal? Vai. Só com uma diferença fundamental. O bem vai ser maior. Hoje, no nosso mundo de expiação e provas, a Terra é o mal que predomina ainda. O bem é muito tímido e nós precisamos deixar de ser tímidos. O mal é propalado por tudo, tudo ajuda, mas o bem é tímido. Então é hora dessa mudança íntima de cada um de nós. Precisamos dessa mudança agora. Eu preciso e quero ser melhor do que eu era ontem. É isso que a gente tem que colocar. Se hoje eu estou numa situação adversa, vamos analisar. Por que eu estou nessa situação? Algo eu fiz em algum momento da minha existência, nesta ou em outras. Eu compreendendo isso, que eu falo sempre, a compreensão é fundamental. Eu compreendo que eu estou passando por algum motivo, mas eu não vou me calar, eu não vou me curvar por isso, eu vou erguer e me modificar, independente que eu esteja passando por uma fase difícil, porque eu sei que essa modificação vai me trazer consequências boas lá na frente. É isso que é importante. Vamos falar em termos de eternidade, em termos de aproveitar a encarnação que estamos aqui hoje, e não pensar que a vida é só deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é muito mais do que isso. Estamos vivendo um momento crucial, momento de pé no chão, momento de abrir a nossa mente para receber energias boas, para que as nossas decisões sejam intuídas pela espiritualidade boa, que nos ajude a errar menos, passemos a ouvir o nosso íntimo, a nossa consciência, antes de quaisquer atos. É isso que vai nos dar força de seguir adiante. É isso que é importante. Então, gente, encerramos por hoje. Semana que vem nós vamos estudar a família romana e também, se der tempo, as guerras e a maioridade terrestre. Se não der, nós vamos ficar só na família romana, que é muito interessante também. Alguma pergunta, gente? É um pouquinho de história que a gente... Mas é tão necessário, sabe por quê? Agora eu estava aqui pensando essas palavras belíssimas que você disse agora, o momento de regeneração. Isso já tinha se passado, foi quando os plebeus começaram a emergir também. E importante, pacificamente, eles conseguiram tudo pacificamente. A gente consegue as coisas, a gente consegue. E a gente consegue mais com criações mentais. Nós temos o poder de fazer criações mentais que se tornam realidade. Quando você pensa em luz, energia boa, quando você pensa gratidão, eu coloquei no grupo, não sei se vocês viram, uma oração quântica da gratidão. Aquilo ali é uma oração para ser dita todos os dias da nossa vida. É muito importante a gente pensar dessa importância que nós temos de agradecer. Eu queria até lê-la para encerrar. Eu ia fazer já. Você tem ali? Não tem? Vamos ler, vamos ver se eu acho aqui também, onde que eu pus. Seria a finalização. Eu ia fazer eu isso. acho que está nos dois grupos. Eu ia fazer isso. Vamos ver se a gente... Vamos ler. Eu já tirei. Não, gravei. Vê se você tem aí, Eliana, você lê lá para nós. Pois é. Tem aqui, ó, se quiser. Você tem? Então pronto, já está aqui. Então, pessoal, vamos agora... Vou ler algumas coisas. Vamos encerrar nosso estudo de hoje com essa prece, lei quântica da gratidão, para que seja o motor da nossa vida. Vamos lá. Gratidão ao lugar onde estou, aqui e agora, porque esse lugar precisa de mim e eu dele.
Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão a tudo aquilo que eu compro, conquisto e adquiro. E para finalizar, gratidão a todas as pessoas que cruzam meu caminho. Se não for bênção, é lição. Que assim seja, e queria dizer também algumas palavras para Jesus, que estes momentos de paz agradecemos que aqui passamos juntos nessas tardes de estudo. Nós te sentimos, Jesus, presente e junto de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, e sinta as tuas águas também, como foram aqui fluidificadas, a sua casa também, também está sendo fluidificada nesse instante. Que assim seja.